Foi? Agora que eu acho que o negócio vai. Que o negócio aqui não estava dando muita permissão para entrar, mas eu acho que agora vai dar certo. Me desculpem aí, mas agora vamos. Vamos nós. Eu tava pensando que se alguém ver a minha foto, né, que Márcia colocou aí na transmissão e me ver agora, vai dizer, não, realmente é uma pessoa literalmente diferente, né? Mas os 2 meses, os 2 meses de quarentena, né, a gente acaba não podendo ir pro salão, né? E aí a gente acaba voltando às origens, né? Então, a gente tem que mudar um pouquinho. Então, não dá para dar uma pisa no cabelo, então vamos ficar em casa, né? Então, gente, é um prazer estar aqui com todos vocês, né? Muitos amigos, com amigos nossos queridos, né? Pessoas que a gente ama muito. Né? Aqui já estamos, passou da meia-noite, né? Então, para quem sabe, essa hora eu já estaria dormindo, mas essa diferença horária realmente é terrível para a gente. Mas paz a todos, né? Estou muito feliz em estar compartilhando com vocês um pouquinho, né, da minha história, que muitas pessoas já sabem, né? Algumas pessoas estiveram comigo muito próximo nesse período e algumas pessoas me acompanharam muito de perto, outras não puderam estar tão de perto, mas estiveram orando. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, né, do que aconteceu esse período, né, de 2 dias, né, que era para eu estar no hospital 2 dias, e esses dias resultaram em 2 meses. Né? Então, como foi passar esses 2 meses no hospital, como foi esse período, né, que foi um período muito turbulento, mas foi um período que em todos os momentos a gente via a mão de Deus. Né? A mão de Deus nesse período ele foi assim, foi fundamental para que realmente eu pudesse estar aqui hoje compartilhando com vocês o que é viver um milagre realmente nas mãos de Deus. Né? Ascensão. Então, algumas pessoas estão dizendo que está sem som, não é? Tá sem som no Facebook ou no Instagram? No Instagram tá normal. No Facebook tá ascensão. Então, coisa o Face aí no teu pra ver se fica melhor então. Gente, estamos com um problema aqui. E liga aí no teu. Então, o Sérgio vai tentar resolver a situação aí do. Sérgio vai tentar resolver o som aí do Facebook pra. Márcia mandou o convite pra Sérgio. Ele aceita e eu entro pelo dele aí então. Eu mando qual pro Messi? O convite pro Facebook. Não, mando pro Messi? Aceita o convite do Facebook do Ministério da Profunda? Aí Aceitei. Ok, então ela entra aí. Pronto, Sérgio vai tentar entrar então pelo Facebook também da igreja e ver se a gente consegue fazer então pelo Facebook. O meu não tá dando, tá sem som. Então, a gente vai tentar resolver aí esse probleminha técnico. Faz parte, né? A tecnologia é muito bom, que aproxima a gente, né? A gente consegue estar do outro lado do oceano e tá se falando. Mas existe também esses probleminhas que a gente tem que tentar administrar com as tecnologias também, né? Faz parte um pouquinho disso. Mas enquanto isso eu vou falando aqui para matar as saudades aí, que eu tô vendo que tem algumas pessoas já aqui que eu conheço, que estão aqui já em direto Mas tem que aqui. vir pra cá, então. Já tá aqui? Então vira pra cá o coisa que eu faço aqui. Guilherme tá, o nosso TI tá resolvendo aqui a situação do Facebook, viu? Porque quem tá no Facebook não tá me ouvindo. Então a gente tem que fazer então linguagem de sinais aí no Facebook. Então, como eu não estou ainda muito nas libras, então é melhor a gente tentar ver se consegue arrumar o som aí do Facebook. Então, do Facebook eu vou sair pra gente transmitir do outro e a gente continua no Instagram. Já tô vendo a minha pastora aí também, já dando oi. Bota aqui direto.
E aí vamos ver se agora vai, né? Também aí para essa situação. Mas então, como eu estava falando, não é, esses dois meses, né, os 2 dias que resultaram em 2 meses de internação, de tudo, foi muito difícil, foi muito complicado. As pessoas que tiveram comigo, né, eu estou aqui com um socorrinho já dizendo oi, né? Então, muitas pessoas assim que a gente ama, né, que estão no nosso coração e que viveram conosco toda essa experiência assim bem difícil, né? Então, vou começar um pouquinho contando o que foi que aconteceu nesse período, né, desses 2 meses. Eu com 3 anos de idade, eu fui acometida de uma síndrome, né, que era uma síndrome um pouco desconhecida e se chamava síndrome de Pertz. E era um desgaste natural do quadril. Eu comecei a ter isso. E eu sentia muitas dores. Minha mãe me levou para o médico e não se descobria o porquê isso estava acontecendo. Porque eu estava nessa situação e eu sentia muitas dores desde muito pequena, né, com 3 anos de idade. E essas dores me fizeram parar muitas vezes, né? Não paralisar, mas parar muitas vezes, porque eu comecei a conviver com muitas dores. Então, isso foi um período assim muito complicado, porque você conviver com dor é muito difícil, né? E principalmente uma criança, né? Então, como eu tinha muita dificuldade até mesmo de caminhar com esse problema, eu tinha muitas dificuldades em caminhar. Mas assim, eu sempre acreditei muito que Deus ele estava sempre comigo, né? Então, assim, desde pequena eu fui muito para a igreja e assim, a minha mãe, a minha avó, né, me levava muito para a igreja e a gente fazia muita oração lá na igreja. Mas eu sentia muitas dores, né? Foram períodos de muitas dores. E aí começou os médicos tentar investigar o que era isso, qual era o problema, e as pessoas não conseguiam descobrir o que era, né? Os médicos sabiam, mas não sabiam como resolver o problema. Eles diziam, olha, ela tem esse problema, a gente está investigando, mas a gente não consegue resolver o problema. E aí eu fui acompanhada por uma junta médica lá do Hospital das Clínicas, desde muito nova, e eles diziam assim, olha, a gente não tem o que fazer, a gente não tem como resolver. A gente vai dar uma medicação para aliviar um pouco as dores, mas a gente não consegue fazer muita coisa. E aí o que foi que aconteceu? Os médicos disseram assim, olha, a gente não consegue fazer muita coisa. A gente vai ter que esperar para ver como é que vai se desenvolver o problema. A gente vai ter que esperar, porque não tem muito o que ser feito. Porque se a gente for mexer, pode ser que ela fique sem andar. Então, os médicos, desde muito cedo, sempre tinham essa preocupação de eu ficar sem andar. Porque era um problema que eles diziam assim, não, vamos tentar engessar a perna dela para ver se o quadril volta para o lugar. Porque, a cabeça do meu fêmur ele já estava muito desgastada. E eles não entendiam porque esse desgaste estava acontecendo muito rápido. E como eu era muito nova, a preocupação era que se eu fosse me submeter a essa cirurgia, realmente eu poderia ficar sem andar. Então eles tinham muito medo disso, como eu era muito jovem, e eles tinham muito medo que isso acontecesse. Então acabou que eu acabei convivendo, né, a minha vida toda realmente com essa situação. Eu aprendi a conviver com dor. Na verdade, assim, o que eu posso falar realmente é isso. Eu aprendi a viver com dores.
mas sempre confiando que Deus, ele estava sempre comigo, sabe? Então, todos os momentos, assim, difíceis que eu passei com as dores, mas, assim, eu sempre sentia a mão de Deus comigo. Era interessante que às vezes eu acordava e eu dizia assim, poxa, eu não tô nem com forças para andar. Mas quando eu via, eu já estava de pé. Então, assim, Deus, ele sempre foi muito tremendo comigo. Eu costumo dizer que Deus, ele sempre esteve comigo, me dando forças, e principalmente para levantar. E aí os médicos disseram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui para ver se ela consegue ter uma vida normal. E assim, eu sempre coloquei na minha cabeça, a minha vida sempre vai ser normal. Esse problema, ele nunca vai me impedir de caminhar. Ele pode até parar algumas coisas, mas eu nunca vou estar paralisada, né? Então eu sempre tive isso na minha vida, que eu não ia estar paralisada, independente do que acontecesse, porque às vezes a gente acha que as coisas vão acontecer realmente para nos acabar, para nos destruir. Apesar de eu estar passando um problema muito difícil, que aos olhos, né, da medicina era algo, eles até diziam, olha, você é um fenômeno extra da natureza. Eles até usavam dessa forma, porque eles não conseguiam entender, por eu ser tão jovem, ter um problema tão sério, ósseo, dessa forma, um desgaste tão rápido, porque eu não conseguia... a cabeça do fêmur, ele estava muito desgastada já. E as dores que eu sentia era como se eu tivesse com um membro quebrado. Quem já quebrou uma perna ou já quebrou algum membro, quebrou algum osso, vai compartilhar comigo um pouquinho dessa dor. Mas eu sentia essas dores diariamente. Então, assim, quem me conhece sabe que eu odeio tomar remédios. Então, eu só tomava remédio realmente quando já estava num grau muito elevado. E aí eu tomava os remédios. A minha vida foi essa, realmente tentando ter uma vida normal, né? Sempre crendo que Deus, em algum momento, ele ia agir, né? E o que Deus fizesse, ele iria fazer. Né, independente do que acontecesse, né, se algum dia eu ficasse mesmo sem andar, mas eu sabia que Deus, ele não ia paralisar a minha vida. Eu poderia ficar até sem andar, mas Deus não ia paralisar a minha vida. Então essa foi sempre a minha confiança em Deus, que Deus, ele está comigo, independente do que acontecesse, porque a minha situação não era uma situação tão simples. E aí eu achava interessante que às vezes eu ia para o médico, e às vezes era um médico novato que eu ia para urgência, e que às vezes eu precisava tomar injeção, porque às vezes a dor é muito forte, e que com o remédio só eu não conseguia passar a dor. E aí eu tinha que ir para urgência. E aí quando eu chegava lá na urgência, os médicos diziam, quando via o meu raio-x, ele dizia assim, olhava para mim, olhava para o raio-x e ficava paralisado, olhando para mim como dizia assim, como é que ela ainda anda? Sabe, assim, era interessante porque nem os médicos mesmo, com a gravidade do meu quadro, eles conseguiam entender como é que eu ainda conseguia andar. Sendo que esse problema, ele acabou também desencadeando outras coisas também da minha estrutura óssea, né? Porque como o quadril, ele foi muito desgastado, ele acabou também afetando a minha coluna. E eu tenho, na verdade, 2 hérnias de disco. E eu também começou a afetar também a minha outra perna. Por quê? Porque o meu quadril, ele não era alinhado. Então, como o fêmur, ele foi desgastado, então automaticamente a minha estrutura, ela também foi comprometida. Então, com isso, foi comprometendo também os outros órgãos. E isso já se passaram já alguns anos, e aí os médicos, eles chegaram e disseram assim, chegaram a uma conclusão quando eu tinha mais ou menos 20 e poucos anos, e isso desde os 3 anos eles tentando chegar a alguma conclusão, e também como a medicina naquela época ainda não era tão avançada para uma cirurgia,
E aí eles disseram, não, a gente vai prorrogar o máximo que puder dessa cirurgia para que ela não possa sofrer tanto dano. Há quem diga hoje que essa cirurgia era para ter feito já há muito tempo. Hoje quem tem já esse problema, as coisas já estão mais avançadas do que na época quando começou a se desenvolver em mim esse problema. Mas assim, eu creio sempre que existe uma provisão de Deus e existe também um propósito de Deus, eu acho que para tudo. Então, assim, eu creio que tudo que aconteceu na minha vida foi um propósito de Deus, sabe? Porque Deus, ele faz tudo certo, né? Ele não faz nada errado. A gente só precisa realmente confiar e saber que existe um tempo. E, assim, nesse período todo que eu tive, que foi muito difícil, né? O período da adolescência, o período também da infância, né? Então, criança, né, muitas vezes, né, brinca com outras crianças e às vezes elas brincam, né, porque elas é o que vem, né? E eu andava com muita dificuldade. E aí eu lembro que uma brincadeira às vezes da escola, aí teve um menino lá que disse assim: "Ah, você é uma perneta". E assim, eu não sabia nem o que era aquilo, né? Eu era pequena, não sabia o que era aquilo. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui falar com a minha mãe. Mãe, o que é perneta? Eu me recordo exatamente dessa cena, eu falando isso com a minha mãe. Aí, ela, quem foi que chamou você de perneta? Então, assim, ela, coitada, ela não soube nem também esclarecer e já ficou preocupada quem tinha me chamado daquilo. Mas, assim, Deus, eu acho que ele sempre me preparou para todas as situações. Eu nunca chegava em casa chorando, porque ninguém tinha falado isso ou aquilo de mim. Eu sempre entreguei muito a Deus os meus problemas. Eu disse assim: Deus, tu sabes o que eu tô passando. Né? Então, quando começou o problema mesmo a agravar, eu já comecei, né, a entender um pouco da situação. As coisas começaram a agravar muito. E muitas vezes eu tentava esconder das pessoas que eu estava ali, mas eu estava com muitas dores. E eu escondia das pessoas. Então, assim, as pessoas que me conheciam mesmo sabiam que eu não estava bem, né? Porque as dores, por mais que a gente tente esconder, mas às vezes a gente, né? Quem conhece mesmo a gente sabe. Então, muitas vezes as pessoas diziam: Nádia tá morrendo de dor. Né? E era isso mesmo. Mas Deus, eu acho que ele sempre cuidou muito de mim, porque ele em todos os momentos eu conseguia ver a mão de Deus na minha vida. E assim, eu nunca questionei a Deus por que eu nasci dessa forma, por que isso aconteceu comigo. Eu nunca questionei a Deus isso. Porque eu sabia que Deus, para tudo, ele tem um propósito, né? Então, assim, às vezes a gente está passando por alguma situação, né? Então, o ser humano, a primeira coisa que quer é questionar a Deus. Por que eu estou passando isso? Por que isso está acontecendo comigo? E muitas vezes, Deus, ele permite que as coisas aconteçam na nossa vida, mesmo para que depois você possa até testificar para outra pessoa. Né, porque o milagre, né, a gente vive, a gente não consegue explicar o milagre, né? Então nós temos que crer realmente que ele vai acontecer. Pode ser que não seja naquele momento, muitas vezes a gente quer que o milagre aconteça, né, naquela hora que a gente está pedindo, mas eu passei de 3 anos até 37 anos convivendo com dores. E eram dores terríveis. Quem tem hérnia de disco sabe o que eu estou falando, né? Então, assim, não foram problemas muito fáceis de conviver. E chegou uma altura que os médicos chegaram e disseram assim: olha, é assim, a gente não vai fazer nada com você, mas vai ter um período que você vai dizer: doutor, eu não aguento mais, eu preciso me operar. Quando você chegar nessa altura, vai ser a altura que a gente vai lhe operar. Então, assim, por quê? Porque eles só queriam realmente mexer quando fosse já no estado muito urgente, né? E eu sempre dizia assim: isso nunca vai acontecer. Né? Eu sempre pensava assim, quando o médico dizia isso, eu dizia assim: eu vou aguentar as dores até o final, eu não vou pedir para me operar. Porque como eu convivi a minha vida toda, os médicos dizendo que aquela cirurgia não ia ser bom para mim, que era uma cirurgia muito arriscada,
Então, claro, eu, do outro lado, também não queria fazer a cirurgia, né? Os médicos diziam isso, então eu não ia querer fazer cirurgia. Então, quando ele falava isso, na minha cabeça eu dizia, eu nunca vou chegar nesse nível, eu nunca vou pedir para me operar, eu vou aguentar sempre. E um dado momento, né, tem 2 anos e meio atrás, eu cheguei nessa fase. E nós fomos para alguns médicos e teve um médico que a gente gostou muito dele e a gente, antes de fazer isso, porque tudo que a gente faz também, a gente faz com oração, né? A gente aprendeu a confiar em Deus e a esperar nele, né? E eu também entendi que aqueles momentos todos não era o tempo de Deus, né? Não era o momento de Deus ali. Então, foi o tempo que Deus ele escolheu. Então, Deus colocou realmente colocou um médico na nossa vida. E aí esse médico chegou pra gente e disse assim, olha, realmente o estado dela se agravou muito nesses últimos tempos. Então, essa cirurgia de Nádia já era para ela fazer quando ela tivesse com uma média de 60 anos, mais ou menos. Porque já era uma cirurgia que já era mais tranquilo, porque ela não, né, já tinha corrido, já tinha feito tudo da vida, então ela já seria um período mais de calmaria na vida dela. Mas o estado dela já está tão agravado que realmente eu não sei como ela está aguentando. E aí ele disse assim, eu também recomendo que ela faça cirurgia, mas é uma escolha realmente de vocês, porque a cirurgia, a prótese, né, que na verdade era uma prótese que eu precisava colocar no quadril, é uma cirurgia muito complexa, né? Então, assim, as garantias que a gente pode dar, a gente não tem, mas como ela é uma pessoa jovem e assim, ela não tem outros problemas associados, a cirurgia tende a correr muito bem. Então, a gente acredita que ela vai fazer a cirurgia e vai ficar muito bem. Então, ele também passou muita confiança na gente, a gente orou muito e perguntou para Deus se era aquele o momento realmente para a gente fazer, né, aquele procedimento que era uma escolha realmente muito delicada. Mas o ponto que eu estava vivendo, eu já estava vivendo assim, eu estava ficando mais na cama realmente do que de pé. Porque por mais que eu quisesse me levantar, mas as dores eram constantes. Então, eu entendi que ali realmente era o momento, que ali já era o momento realmente da cirurgia. E aí a gente disse, não, doutor, a gente vai fazer a cirurgia. Então, Deus, ele há de fazer alguma coisa. E aí, a cirurgia era uma cirurgia super rápida, uma cirurgia só de 4 horas. E a perspectiva era passar 2 dias no hospital, né? Então, eu fui hospitalizada, né? Tem 2 anos e meio atrás que isso aconteceu, faz 2 anos e meio. E eu fiz a cirurgia. Até então, a cirurgia correu muito bem, sendo que, como a minha perna estava muito desnivelada uma da outra, tinha mais ou menos uns 4 centímetros de diferença de uma perna para outra, o médico disse, olha, Nádia, a gente consegue já nivelar a sua perna na cirurgia. Então, porque aí isso também era importante, porque como eu já estava com a minha coluna muito afetada por conta desse desnivelamento da minha perna, eu precisava realmente disso, dessa intervenção também, porque senão depois eu ia ter que fazer uma cirurgia da coluna. E depois ia ter que ser uma cirurgia também no outro joelho, porque eu forçava muito o outro joelho quando andava. E aí ele disse, Nádia, a gente já vai conseguir fazer esse nivelamento da sua perna. Então, ok. Então, foi feita a cirurgia. Sérgio vai descarregar aqui o celular, o computador. Então, foi feita a cirurgia. A cirurgia aparentemente correu muito bem, né? A minha irmã, ela é dessa área, da área médica, e ela entrou também na cirurgia. A cirurgia correu super bem. Então, só um minutinho aqui que eu vou. Então, pronto, fui pro quarto, então correu super bem a cirurgia. Mas depois que passou o efeito da anestesia, eu vi que não estava bem. Eu não me sentia bem. E aí,
eu falei pro médico, e já foi outro médico que estava me acompanhando. Não foi o médico que me operou, porque o médico que me operou, ele precisou viajar, porque a minha cirurgia, como era uma cirurgia que ia correr tudo bem, então o médico ele viajou, que ele teve um congresso, então ele viajou e deixou outro médico para me dar alta. Por quê? Porque aos olhos dos homens, a cirurgia realmente ia ser de 2 dias no hospital e depois voltar para casa. E quando passou o período da anestesia, eu vi que eu não estava bem, eu não me sentia bem. E aí eu disse pro médico, eu disse, olha, doutor, eu não estou me sentindo bem. Aí ele disse, não, é porque você acabou de se operar, isso é normal, você se sentia assim. Mas eu não sentia o problema eu sentia algo muito estranho dentro de mim. Então eu disse, não, mas eu não estou me sentindo bem. Ele disse, não, vamos deixar passar os dias e você vai ver que você vai ficar bem, porque a sua cirurgia correu muito bem. Aí passaram-se 2 dias e eu disse a ele, eu disse, doutor, eu não estou bem. E eu insistia dizendo que eu não estava bem. E aí ele disse, não, então eu vou deixar você mais uns dias aqui no hospital. E aí eu fiquei 5 dias no hospital. E aí começou, porque os meus planos eram sair em 2 dias, né? E aí a gente já começou a precisar de pessoas no hospital. E foi aí que Deus já começou a colocar os anjos, né? Porque muitas vezes a gente acha que o anjo ele vai ser algo, né, que vai cair assim, que vai... Não. Os anjos são pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. E assim, eu louvo a Deus por cada um que Deus colocou na minha vida, porque realmente foram anjos que Deus colocou para estar num momento realmente muito difícil, que eu comecei a atravessar junto com a minha família, né? E aí ele disse assim, olha, era outro médico, não foi o médico que me acompanhou, foi outro médico que me deu alta. Ele disse assim, não, mas quando você for para casa, você vai ficar bem. E com 5 dias esse médico me mandou para casa. Eu não sei como eu me levantei daquela cama e eu não sei como eu cheguei em casa, porque eu não me sentia bem. E quando eu cheguei em casa, eu disse, Sérgio, eu não tô bem. Aí, pronto, ele disse, não, mas você toma esses remédios, os médicos, né? Ele mandou eu tomar uns remédios e disse, você vai ficar bem, com esse remédio você vai ficar bem. E Sérgio comprou os remédios e eu tomei o remédio. Quando foi no outro dia, eu passei muito mal em casa. Eu disse, Sérgio, eu tô vendo tudo rodava no quarto. Eu comecei a passar muito mal, mas era uma dor que eu não conseguia explicar. Não era uma dor na perna mais. Era uma dor que eu não conseguia... Parecia que estava tudo desconectado dentro de mim. Eu sentia que estava tudo desconectado. E eu não conseguia descrever para ninguém como é que era essa dor. E aí foi quando o Sérgio me levou novamente para o hospital e me levou já para a urgência. E aí quando um neurologista que me atendeu pelos sintomas, né, eles me encaminharam para o neurologista. E aí quando o neurologista me atendeu, ele disse assim, olha, eu acho que ela deve estar com um problema associado à cirurgia, que na verdade não tem a ver com a cirurgia e tem. Eu acho que ela deve ter rompido o nervo na hora da cirurgia. E aí foi quando ele passou o exame e constatou que eu tinha uma neuropatia. Ou seja, a cirurgia, quando o médico fez o nivelamento da minha perna, rompeu o nervo. E por isso que eu sentia tudo desconecto dentro de mim, porque o nervo estava rompido. E a dor do nervo, eu achava que a dor óssea era a dor pior do mundo. Mas depois eu vi que existia uma dor também muito complicada, que é a tal da dor neurológica, porque é uma dor que você não consegue descrever. E eu comecei a passar muito mal, e aí já fiquei realmente de novo internada. E os médicos começaram a passar a medicação, e a dar medicação, e cada dia eu piorava. Era incrível que, assim, foi um período que eu comecei a me sentir muito estranha e eu comecei a me sentir muito fraca também, porque como eu não conseguia descrever muito o que é que eu estava passando, e eu só dizia que sentia muitas dores, e era uma dor que eu não conseguia descrever. E começou, um dia após o outro, cada dia sendo pior que o outro. Ao invés de melhorar, o meu quadro piorava. Ao invés de eu melhorar, eu sempre piorava.
E aí foi quando eu tive que começar a tomar uma medicação, que eu tive que começar a entrar na morfina, porque eu não conseguia mais dormir, eu já estava literalmente com muitas dores, então eu passava as noites sem conseguir dormir. E comecei a ficar muito debilitada. E, e aí foi quando eu falo que Deus, quando é, ele nos, a gente passa numa situação dessa, Deus ele vai mostrando sempre o seu amor. E assim, eu sempre me achei muito amada, eu sempre fui muito amada e eu nunca tive esses problemas, né? Que muitas vezes as pessoas dizem, ah, não, porque não, eu sempre fui uma pessoa muito feliz, sempre fui muito risonha, apesar dos sofrimentos associados que eu sempre carreguei, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre ultrapassei tudo isso porque eu sempre sabia que tinha um Deus que estava comigo. Então eu nunca deixei que esse problema, os problemas que eu estava vivendo, fosse o centro da minha vida. Não. Ele era um problema que eu tinha, que eu sabia que eu tinha, eu era consciente que eu tinha, mas esse problema, ele nunca foi o centro da minha vida. Deus, ele sempre foi o centro da minha vida. E eu acho que por isso que eu consegui ultrapassar tantas coisas, né? E tantos sofrimentos, tantas dores. Porque Deus, ele sempre foi o centro da minha vida. E muitas vezes as pessoas, né, às vezes conversam comigo e falam comigo algumas coisas. E às vezes a gente vê que Deus, ele não está sendo o centro da vida da pessoa. Porque se Deus fosse o centro, quando Deus é o centro da nossa vida, a gente confia plenamente nele. Independente do que vai acontecer, independente da circunstância, independente da situação. Mas se Deus for o centro da nossa vida, você pode ter certeza que você vai ultrapassar. Vai ser difícil, vai ser dolorido, vai ser doloroso, mas você vai passar. Porque se Deus, ele for realmente esse referencial na tua vida, você consegue vencer qualquer obstáculo. E aí, quando os médicos começaram a realmente a ver que cada dia era pior, porque eu não melhorava, eles tentavam medicações e não melhorava, tentavam todas as formas e eu não melhorava. Aí foi quando eles entraram realmente com a intervenção da morfina, né? Porque de fato os médicos só entram com esse recurso quando é o último recurso. E aí eu comecei a ficar literalmente dopada, né? E literalmente dependente das pessoas, porque eu já não conseguia fazer nada, eu já não conseguia, não é? E depois dessa situação de estar realmente, literalmente dopada, eu era literalmente dependente das pessoas que estavam lá comigo. Mas, assim, por isso que eu digo assim, foi o momento que mais eu me senti realmente amada, porque Sérgio sempre dizia, Nádia, olha, o pessoal tem escala para ficar contigo aqui no hospital. Então, assim, todos os dias a gente nunca faltou ninguém, muito pelo contrário, né? Então, foram pessoas que estiveram comigo, que foram anjos que Deus colocou realmente na minha vida. E eu sou grata até hoje por todas as pessoas que estiveram comigo, por todas as pessoas que oraram por mim. Porque eu estava ali, o meu corpo, ele realmente estava muito fragilizado. Mas, assim, eu senti uma paz tremenda. Por quê? Porque cada pessoa que estava ali, eu sei que estava clamando por mim, sabe? O cuidado das pessoas comigo era tão grande. E, assim, eu lembro que teve uma altura que eu não estava conseguindo realmente tomar banho direito. E teve uma amiga minha que foi me dar banho com algodão. Ela disse, Nádia, olha, na minha avó, eu dei banho na minha avó quando ela estava no hospital assim. Eu digo, poxa... Então, ela pegou o algodão e foi me dar banho. Então, assim... Foi o período que eu me senti mais amada por todas as pessoas, porque era carinho por todos os lados, né? As pessoas com cuidado, com carinho, realmente comigo. Em tudo eu vi a mão de Deus. Mesmo assim, realmente estando no estado que eu estava, sem muita conexão, né? Que eu estava literalmente desconexa, né? Mas eu podia sentir a mão de Deus ali, plenamente comigo. E as pessoas também que estavam ali comigo, todas elas, né? E uma coisa também que eu creio muito e que eu acho que não existe realmente um cristão, uma pessoa que realmente tem Deus ou que precisa de alguma coisa, ela precisa clamar a Deus.
né? Porque sem a oração, a gente realmente não consegue nada. Porque eu tava ali, eu não tava orando, porque eu tava dopada, né? Então, assim, ali era as orações realmente de um povo que estava clamando pela minha vida. Então, isso é muito forte, né? Se você tem uma pessoa que está precisando de uma oração sua, ore, clame, porque você pode dizer assim, mas eu não consigo ir lá, eu não consigo, mas as suas orações vai chegar lá. Eu tenho, assim, experiências tremendas, né? Quando eu estava no hospital, né? Então, teve isso me marcou muito, né? Eu sei que tinha muita gente orando, a igreja estava clamando, né? Então, assim, o pessoal estava num propósito de jejum pela minha vida. Por quê? Porque foi uma coisa tão inesperada, né? Então, que todo dia as pessoas perguntavam, e aí, Sérgio? E Nádia? Não, Nádia tá do mesmo jeito. Né? Então, a gente não tinha perspectiva de quando é que eu ia sair do hospital, porque cada dia realmente a minha situação piorava, né? Mas quando a gente ora, Deus, ele move. Né? Então, assim, às vezes você pensa, pois eu tô orando e nada acontece, mas Deus está movendo. Né? Ora, clama, que Deus está movendo. Então, teve um dia que eu estava lá, realmente, literalmente, né, dopada. E quando foi 3 horas da manhã, eu senti que uma amiga minha, Sandra, ela estava me abraçando. E aquilo foi tão forte que quase que eu caio da cama. E quem estava no quarto comigo foi Silvia. E aí, Silvia, Nádia, eu tô aqui. Eu disse, aí antes eu tinha dito assim, Sandra. Aí ela disse, não, é Silvia. Mas eu sonhei, eu sentia mesmo que ela me abraçava. E aí, quando foi no outro dia, tava a gente conversando, aí ela comentou com Sandra que eu tava no quarto dormindo e chamei por Sandra. Aí Sandra disse assim, que horas foi isso? Aí ela disse, de 3 horas da manhã. Ela disse, eu tava de joelho orando por Nádia. Então, ou seja, eu creio no poder da oração. A oração da gente move montanha. Então, assim, muitas vezes você eu não sei o que fazer, não sabe o que fazer, então se ajoelha e vai orar. Porque no momento que Sandra estava orando, e eu sei que a igreja também estava orando, os nossos pastores que estavam lá incansavelmente, quase todos os dias no hospital, né? Então, assim, conosco também, minha família, as pessoas que estavam comigo. Então, gente, a oração, ela move. Então, eu chamei por Sandra e naquela mesma hora ela estava de joelho orando por mim. Então, as nossas orações, elas chegam. Se você tem uma pessoa num leito, se você tem uma pessoa doente e você diz, eu não consigo chegar lá, mas a sua oração, ela vai chegar. E Deus, ele vai mover. Né? Porque não existe dificuldade, não existe problema que Deus não possa alcançar. Porque o meu caso, ele estava um caso realmente muito difícil, porque os médicos, eles estavam se cabeceando lá, porque eles não conseguiam resolver. Né? Mas existia um povo que estava clamando. Existia um povo em oração, porque o meu estado, eu não estava orando. Eu não estava, porque eu estava praticamente... Eu ficava sedada 24 horas. Então, eu não estava orando. Mas no meu espírito, eu sentia paz. Então, era um povo que orava por mim. Então, se você, né, às vezes você faz assim, não, ora, não tem outro segredo não, é oração, né? É você orar e acreditar e colocar Deus como centro da tua vida. A partir do momento que a gente coloca Deus como centro da nossa vida, a gente consegue alcançar milagres. Então, para encurtar a história, né, eu recebi alta depois de mais ou menos 30 dias no hospital. E fui para casa, ainda não me sentia bem. Quando eu chego em casa, a minha irmã viu que a infecção que no hospital eu peguei uma escara, por passar muito tempo deitada. E quando a minha irmã foi olhar essa escara, ela viu que não estava numa situação boa. E aí ela mandou para o médico. E aí eu comecei também já a me sentir mal novamente, depois que eu voltei para casa. Então, pela 3ª vez, eu tive que voltar para o hospital. E aí eu já não aguentava mais, porque eu já me sentia muito debilitada. E aí quando eu cheguei no hospital e o médico olhou para mim, aí disse, Nádia, você vai entrar na sala de cirurgia novamente, porque você pegou infecção hospitalar. E pelo que eu tô vendo, ela já tá muito avançada. Eu, sinceramente, eu já não tinha mais força de entrar para a sala de cirurgia, porque eu já tinha entrado 2 vezes, né? Então, essa já era a 3ª vez.
E cada dia eu ficava muito debilitada. E eu disse assim, Deus, eu vou entrar nessa sala de novo. E eu disse, Senhor, eu entrego realmente a minha vida em tuas mãos, porque eu sinto que o meu corpo ele está padecendo e eu não vou conseguir, eu não vou ter força. E quando eu entrei mais uma vez naquela sala de cirurgia, eu fiz essa oração para Deus. Eu disse, Deus, eu não aguento mais. E quando eu entrei na sala de cirurgia pela terceira vez, o médico se deparou com um cenário muito difícil, porque depois as enfermeiras conversaram, depois que eu ultrapassei por tudo isso, as enfermeiras veio conversar comigo e disse, Nádia, eu não sei como você realmente conseguiu sair daquela sala, porque você estava com infecção já muito avançada. Ou seja, depois da cirurgia, depois da neuropatia, eu ainda tive uma infecção hospitalar. E essa infecção hospitalar me fez ficar mais um mês no hospital. E foi muito difícil, porque depois que o médico teve que abrir e lavar tudo, não é? Porque já estava tudo muito infeccionado, a infecção já estava muito alastrada já. E então ele teve que abrir. E depois que ele abriu, você não consegue fechar, tem que fechar tem que ir cicatrizando. E os médicos não sabiam o que é que ia dar, porque ali ou ela avançava ou ela parava, não é? E mais uma vez, o povo entrou em oração, a família, todas as pessoas entraram em oração. E eu também me recordo muito quando a pastora entrou uma vez no quarto e disse assim, Nádia, você vai sair daqui. E eu olhei para ela e só Deus sabia o que estava por dentro de mim, porque eu não sentia mais nada no corpo, eu não sentia mais o meu corpo. E quando ela disse, Nádia, a igreja está orando e a gente está orando por cura. E você vai sair daqui curada. E eu não conseguia nem falar, porque eu me sentia já muito, muito cansada. Eu já me sentia muito mal. E eu não tinha essa certeza mais, porque eu já estava muito cansada. O meu corpo já não aguentava mais de tudo, não é? Então, eu sentia essa confiança nas pessoas, essa fé nas pessoas, mas quando as pessoas também olhavam para o meu estado, eu também conseguia ver pelo semblante das pessoas que eu não estava muito bem o meu aspecto, não é? Então, para a gente finalizar, porque o testemunho ele é muito grande, acho que daria ainda a segunda etapa, né? Para finalizar, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui de pé. Né? Então, comecei a sentir, depois de 2 meses no hospital, né? Comecei a me recuperar, né? E para a honra e glória do Senhor, eu estou de pé. Não é fácil levantar, depois de tudo que eu passei, porque depois eu também tive alguns problemas associados, mas Deus, ele sempre foi o centro da minha vida. E foi isso que me fez estar de pé. Né, foi ter Deus na minha vida, foi o que me fez levantar. E o ter Deus na minha vida, é o que me faz estar de pé. Né? Então hoje eu caminho, né? Eu corro, inclusive, também, viu? Para quem não sabe, eu também corro. E agora eu tenho uma perna de ferro, agora ninguém me segura mais. Né? Eu sempre costumo dizer isso, porque quando eu tinha de osso e quebrada, eu já andava. Imagina agora, né, com a perna de ferro, é que eu vou para todo lado, né? Mas os problemas, eles nunca me abateram. Né? A gente muitas vezes fica triste com algumas situações, com algumas coisas que acontecem na nossa vida, mas nunca deixe de confiar no Deus que te chamou, porque é o nosso Deus que nos fortalece. E você só consegue força se você clamar a Deus, se você se ajoelhar e orar. Eu costumo sempre dizer que você não precisa estar recorrendo a um nem a outro para pegar a oração, não. Porque a oração é um ato de fé, tem que ser você e Deus. É você que ora a Deus, é você que confia em Deus. Né? As pessoas, elas te ajudam em oração, sim, elas te ajudam. Porque quando eu estava no hospital, ali literalmente em coma, as orações da igreja, foi a oração das pessoas que chegaram ao trono. Não foi a minha oração, porque ali eu não estava orando. Mas se você pode orar, minha irmã, se você pode orar, meu irmão, ore. Não fique esperando o pastor orar, não. Não fique esperando fulano orar, não. Porque a tua oração, ela tem poder.
A tua oração ela é poderosa e é a tua oração que vai te levantar, que vai te dar força para você olhar para frente, para você ver que tem alternativas, para você ver que existe um Deus por você. E o milagre vai acontecer, né? E aí você vai começar a viver de milagres, assim como eu vivo de milagres, né? Então os problemas nunca me abateram, os problemas nunca me deixaram realmente desacreditar, né? Então eu sempre acreditei que existia um Deus e que existe um Deus que peleja por mim e peleja também por você. Basta apenas você exercer a sua fé. Profetize no vale de ossos secos, não é? Profetize que ele vai se levantar, né? Porque não existe nada, nada, nada impossível para Deus, né? Então Deus, ele é tremendo, Deus, ele é fiel. Então se você crê nele, você vai ver o sobrenatural dele na tua vida. Viva o sobrenatural de Deus a cada dia, né? Não é só amanhã não é só depois não, viva o agora. Comece a viver a plenitude de Deus agora, né? Porque Deus, ele tá aí, ele tá de portas abertas, né? Então, para fazer milagres, né? Então, comece a viver dos seus próprios milagres, não dos milagres dos outros, né? Comece a acreditar realmente nessa esperança de Deus, né, para a sua vida. Nós não estamos vivendo em dias fáceis, não é? Mas depende só da tua atitude, você se levantar e você não ver só por vista, não é? E ver por fé, né? Comece a ver por fé, comece a se ajoelhar, comece a orar, porque Deus, ele vai se levantar com providência para a tua vida, assim como ele fez na minha vida. E todos os dias quando eu me levanto e me ajoelho e agradeço a Deus por mais um dia que ele me deu. E quando eu termino o dia, eu me ajoelho e digo, Deus, muito obrigada por ter finalizado esse dia. Então comece a fazer isso também, seja grato de manhã e à noite, porque a gratidão, ela move o coração de Deus. Quando a gente começa a ser grato a Deus, Deus começa a fazer o impossível na nossa vida, porque ele diz assim, não, aquele ali merece, porque olha, acorda de manhã, ele está ali, ó, me agradecendo porque ele acordou, né? Então, faça isso, meu irmão. Comece a viver realmente a plenitude de Deus na tua vida, né? Comece a ser grato, ao invés de você reclamar, comece a agradecer, comece a louvar a Deus, né? Que Deus vai mover, né? Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que tiveram todo esse processo comigo, que não foi um processo fácil, né? Então, que agradecer as orações de todos, as pessoas que tiveram comigo, com a minha família, que, assim, foram experiências tremendas que nós vivemos, realmente, né, do milagre de Deus, né, e o que eu gostaria de passar para vocês, né, era isso, nunca perca a sua fé, né, porque Deus, ele tá aí, de portas abertas, né, e o milagre realmente vai acontecer, né. Nós estamos numa campanha de oração pela vida do Flávio, e eu creio, Leandra, que Deus, ele também vai mover, assim como ele moveu na minha vida, porque aos olhos realmente dos médicos eu não conseguia muita coisa, mas nós cremos no médico dos médicos, né, que está conosco, né, que está realmente velando por nós, né, e eu creio que as orações estão chegando ali naquele leito daquele hospital, assim como eu recebi as orações das pessoas estando ali também naquele hospital. Então, não vamos perder a nossa fé, nem a nossa esperança, porque Deus, ele está realmente no controle de todas as coisas, né? E eu louvo a Deus por essa igreja, né, que Deus colocou na minha vida também, né, pelos meus pastores também, por todas as pessoas que me amam tanto, né, que eu também amo demais, né, e que esse amor realmente é muito recíproco, né, com a nossa família, e nós cremos realmente, né, que Deus, ele vai colocando as pessoas na nossa vida realmente para nos moldar, para nos ajudar, para nos fortalecer. E Deus, ele realmente tem colocado pessoas na nossa vida realmente que tem nos ajudado, né? Tem nos ajudado a ultrapassar muitas coisas. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um que também esteve aí conosco aí, compartilhando um pouquinho aí também das experiências. Eu sei que muita gente que esteve comigo no hospital também deve estar lembrando, né, do período que esteve comigo e como eu estava, né? E eu louvo a Deus por estar de pé hoje. E mais forte do que nunca. Mais forte do que nunca, né? E que Deus, ele possa realmente nos dar sempre estratégia e direcionamento. E que eu louvo a Deus também pela vida de vocês. Estou com muitas saudades também de cada um de vocês.
viu? Fiquem na paz, porque o Facebook e o Instagram daqui a pouco vai me dar tchau também, né? Vocês fiquem na paz, que a gente só tem agora 20 segundos para ele expirar aqui o tempo. Mas eu creio que breve também estarei aí na nossa igreja para a gente estar junto também, nos abraçando também, né? Que vai ser o momento, vai chegar esse momento também para a gente também estar junto e a gente estar compartilhando também pessoalmente todas as experiências que a gente tem vivido também. Tá bom? Fiquem na paz. Muito obrigada por tudo. Amém.